Pessoal, olha aí, ó. Vamos visitar o museu. Bora! Pessoal, olha que interessante, ó. Primeiro está escrito a palavra Bíblia aqui. Aqui você tem uma réplica de um pergaminho. Olha que legal. A forma como era colocado. Aqui você tem pergaminho, papiro e a caneta. Olha como era. Olhava no tinteiro e então você conseguia escrever. Aqui um pergaminho com um selo. Olha que legal. Tinteiro lá atrás, a tinta. Muito legal, muito legal. Aqui você tem também alguns manuscritos. Olha aí. E aqui você tem também uma réplica. Interessante aqui a Vulgata Latina, de 1528. Vambora, tem mais. Aqui nós temos os achados de Ur, na Mesopotâmia. Que interessante. Coroa e a guirlanda da rainha Poabi, o copo da rainha. Isso aqui é um brinquedo infantil, um jogo real. Aqui já grandes civilizações achadas no Egito Antigo. Aqui está Gudea, o antigo governante da Mesopotâmia. E as leis de Eshin, as mais antigas leis já registradas do mundo antigo, da história. Olha aí, pessoal, aqui é uma parte falando sobre a religião no Oriente, no Antigo Oriente. O que é interessante a gente observar? Ali aquele vaso que foi encontrado contendo alguns metais preciosos, como era o costume da época, colocar coisas preciosas em vasos de barro. Isso depois também vai aparecer no Novo Testamento, essa prática. Pessoal, bom, vamos lá. Aqui você tem um sacerdote mesmo da Mesopotâmia. Aqui você tem uma cópia do Épico de Gilgamesh. E aqui também uma tabuleta que foi encontrada na Mesopotâmia, que contém um registro de inundação. Épico de Gilgamesh e essa tabuleta fazem parte de um conjunto de mais de 40 versões antigas que tratam sobre o dilúvio, comprovando assim que o relato bíblico ele é verídico, autêntico, verdadeiro. Olha aí, pessoal. Atenção para esse aqui era a carta da época, olha lá. Então você escrevia e a pedra mesmo formava uma espécie de carta tampando. Interessante que você tem esse aqui do canto, ó, é o calendário de Gezer, que está em paleo-hebraico. Aqui você tem a caneta para escrita em papiro e um tinteiro. Olha como era, ó. Colocava a tinta ali e aqui era a caneta para escrever em papiro. E aqui você tem uma réplica do apócrifo de Daniel encontrado no Mar Morto. Olha aí. Pessoal, eu estou aqui diante de uma réplica do famoso Código de Hammurabi. Dá uma olhada. Como você pode ver lá em cima, você tem a imagem do Hammurabi. Esse monumento aqui, ele
Foi escrito em 46 colunas, contendo aí 282 leis em acadiano. E é um manual de leis que revela como as pessoas viviam naquela época. Isso aqui é um achado arqueológico muito, muito importante, ok? Que nos ajuda a compreender, inclusive, um pouco da história, cultura do Oriente Próximo. Pessoal, isso aqui são ânforas que no período de 1400 a.C. o pessoal colocava vinho e outros líquidos para armazenar. Esse é um achado arqueológico também importante. Papiro de Ipuwer. Esse papiro é um manuscrito, né, antigo, que foi redigido por um egípcio, e ele documenta algumas questões que têm paralelo com as pragas do Êxodo. Então, por exemplo, ele coloca aqui, por exemplo, há sangue por toda parte, eis que o rio é sangue. Ele coloca também, os pássaros não encontram frutas nem ervas, o gemido está em toda a terra misturado com lamentos. Eis que muitos mortos estão enterrados no rio, a corrente é a sepultura, tudo é ruína. Então, esse achado arqueológico comprova a veracidade do que aconteceu no Egito, quando Deus libertou com mão forte o seu povo. Agora aqui nós temos um detalhe interessante, porque aqui nós temos um item do museu, aqui do MAB, que é o odre do deserto do Sinai. A Bíblia diz no Salmo que Deus recolhe as nossas lágrimas no odre. Do que o salmista está falando? Isso aqui, ó. Isso aqui era o odre, ó. Vou mostrar aqui de lado para vocês verem, ó. Isso era o odre. Pele de animal usado para guardar vinho ou água. Então olha que interessante. Isso aqui é o odre, ó. Veja. Aquilo é o odre. Aqui você tem outras questões interessantes também. E aqui é a roda, ó, roda original de oleiro. Vale a pena. Agora, pentecostal já começa a pensar e já começa a montar a mensagem, né? Aí tá o odre, ó. Deus está colhendo as suas lágrimas. Eita glória! Que tal a gente atravessar o Mar Vermelho agora? Olha aí que legal. E aqui você tem, ó, vou mostrar para vocês, tem muita coisa legal, pessoal. Aqui eu estou na seção que mostra alguns artefatos egípcios, e aqui você tem uma réplica da estela de Merneptah, e escrito em hieróglifos. Interessante que esse é o relato aqui, essa estela de Merneptah é um relato extra-bíblico muito importante, porque é o primeiro documento histórico a mostrar, mais antigo também, a mostrar os filhos de Israel. Muito interessante, pessoal. Aqui você tem os vasos canopus, e aqui você tem também uma réplica da múmia do faraó Ramsés II, que, segundo alguns estudiosos creem, foi o faraó do Êxodo. Aqui embaixo você tem algumas réplicas de como eram as embarcações egípcias, aquilo que eles chamam de barcos egípcios. Pessoal, aqui nós temos algumas questões importantes sobre o Egito que eu quero mostrar para vocês. Em primeiro lugar, esses três aqui, ó. A estatueta de Osíris, a estatueta do deus Quenubis e também a estatueta de Hathor. Osíris, um deus, uma divindade, que são três divindades do Egito. O que é interessante? Aqui, ó, esse papiro, ele retrata como os egípcios compreendiam o julgamento final da vida da pessoa.
como eles encaravam a questão da vida após a morte. Eles acreditavam, e isso está representado aqui, que após a morte o indivíduo ele comparecia perante a divindade, que era Osíris, representado aqui por esse aqui, ó. Tá vendo aqui? Osíris, esse primeiro, esse aqui primeiro, esse aqui. E diante de 42 juízes, o coração do indivíduo era pesado numa balança. De um lado estava a balança, do outro uma pena. Se o indivíduo quisesse realmente uma vida sossegada após a morte, ele então precisava ter o coração mais leve do que a pena que estava do outro lado da balança. Muito interessante essa concepção, e alguns estudiosos, exegetas, acreditam que quando o texto de Êxodo diz sobre a questão de endurecer o coração, pesar o coração, lá no livro do Êxodo, tem a ver com um pouco de pano de fundo cultural disso aqui, ó. Interessante. Pessoal, olha que interessante aqui, uma réplica do sarcófago de Tutankhamon. Olha aí que interessante, muito legal. Um pouco da história e cultura do Egito, considerado o faraó menino, né? Pessoal, aqui nós temos um pouco da noção da religiosidade no período dos cananitas. Aqui você tem diversos artefatos, inclusive ali aquela estatueta que parece uma mulher segurando seus seios, que pode ser uma representação de Azerá, que era a deusa da fertilidade. Aqui essas máscaras que eram usadas nos cultos cananitas. E aqui você tem diversas estatuetas. Essa daqui pequenininha, ó, essa pequenininha aqui, ela representa Baal. E essa daqui, ó, representa o deus cananeu, chefe do panteão, que era El. Pessoal, e aqui nós temos uma carruagem, uma biga egípcia. Olha que interessante. Colocava o animal aqui, os cavalos, e isso aqui era uma poderosa carruagem de guerra. Foi introduzida no Egito pelos Iquisos, não foi uma invenção egípcia, todavia os egípcios aperfeiçoaram e ela se tornou um símbolo do poderio militar egípcio. Muito interessante. Então era assim, ó. Tá vendo aí? Pessoal, aqui nós temos a seção que fala um pouco sobre o período da Pérsia. Tem algumas questões interessantes aqui que eu quero mostrar para vocês. Você se lembra daquele texto de Isaías 45:1 que fala sobre Ciro, que seria um ungido do Senhor, a quem Deus levantaria para trazer restauração a Israel? Pois é, a arqueologia também comprova a veracidade disso, e aqui está um achado arqueológico muito importante, que é esse, ó, o cilindro de Ciro, que registra um dos mais antigos documentos que abordam os direitos humanos. Ciro vai ser usado por Deus para permitir que o povo de Israel retorne para sua terra depois do cativeiro e construa então a cidade e o templo. Muito interessante. Você já ouviu falar em numismática? Numismática é a ciência que estuda medalhas e moedas. Aqui nós temos algumas moedas, veja aí, ó, de vários períodos. Ciência importante que faz parte da arqueologia. Numismática. As moedas também trazem informações sobre história e cultura de um período. Aí, ó, naquela época já existiam também, ó, panela, tigela, jarros. Tá vendo? Esse aqui é do período 850 antes de Cristo. Isso revela como o povo, eles, embora vivessem no tempo primitivo, tinham sabedoria e inteligência suficiente para usar artefatos. Esse é um tijolo babilônico
como vocês podem ver ali, ó, tem algumas escritas, e ali uma das escritas diz: eu sou Nabucodonosor, rei da Babilônia. É um artefato que está aqui no museu, é um artefato original, inclusive, comprovando aí a veracidade e a existência de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Mais alguns artefatos interessantes. Isso aqui era a funda, olha lá, um instrumento utilizado por Davi para derrotar Golias. Isso aqui era uma funda. Aqui você tem uma adaga e aqui algumas pontas de flechas, vários tipos, instrumentos esses usados em batalhas. Pessoal, aqui nós temos um achado arqueológico muito significativo para a humanidade, ó. A Pedra de Roseta. Como vocês podem ver, vou aproximar aqui, ela foi escrita em 2 línguas e em 3 sistemas de escritas: hieróglifos, demótico e grego. Foi por intermédio dessa pedra aqui que o sistema hieróglifo foi decifrado. Então, um achado arqueológico muito importante e precioso. Isso aqui também é muito interessante, pessoal. O número 8 aqui, ó, é um recipiente para maquiagem. Isso aqui do período 332 a.C. E também isso aqui, ó, adornos femininos, braceletes e brincos. Nós temos alguns achados do período do Novo Testamento e eu quero enfatizar isso aqui, ó. Isso aqui são agulhas, e é dessa agulha que Jesus fala quando conversa com os seus discípulos depois do episódio com o jovem rico. Então ali, ó, olha como era. Aqui nós temos algumas lamparinas, as lamparinas do período do Novo Testamento, lamparinas romanas. Aqui nós temos isso aqui, ó. Isso aqui são chaves romanas. Que interessante. Pessoal, agora eu quero mostrar para vocês uma coisa interessante, que é a maquete de Jerusalém do período do Segundo Templo. Então, portanto, primeiro século. Olha que legal. Vou mostrar para vocês aqui com mais detalhes. Aqui nós temos, ó, uma estátua da deusa Diana dos Efésios, que vai aparecer lá em Atos dos Apóstolos. Aqui nós temos uma estátua da deusa Afrodite. Aqui da deusa Ártemis. E aqui você tem algumas questões do mundo greco-romano, como por exemplo, isso aqui era um espelho, ó. Isso aqui era um espelho, então era um metal polido. Aqui obviamente está deteriorado devido ao tempo, e os outros 2 eram recipientes para maquiagem. Aqui você tem alguns objetos do período bizantino, alguns artefatos do período bizantino. Interessantíssimo também, tá, pessoal? Olha aí. Aí, pessoal, esse aqui é um relevo egípcio de Tutmés III. Algumas vertentes acreditam que esse tenha sido o faraó do Êxodo, casado com a sua meia-irmã Hatshepsut. Então, essa é a possibilidade, ó. Pessoal, chegamos ao final aí do nosso passeio, nossa visitação aqui no museu. Espero que vocês tenham gostado. Valeu muito a pena, vale muito a pena conhecer, ok? Museu de Arqueologia Bíblica, aqui no campus da Unasp em Engenheiro Coelho. Um abraço, Deus abençoe.